Marcos 13, de 14 a 23. É um período curto, mas de intenso sofrimento sobre todo o mundo, sofrimento sem igual. A igreja perseguida intensamente à beira da extinção. A igreja perseguida intensamente à beira da extinção. Se você cresceu achando que o mundo vai só piorar, que o mundo vai se destruir, vai se acabar, e que a volta de Cristo irá tirar os crentes deste mundo, preciso te dizer uma coisa. Esse tipo de teologia pode estar paralisando a sua vida cristã. Essa visão de mundo ela não está presente desde o início da história da igreja. É uma visão de mundo que começou por volta do século XIX, com o dispensacionalismo. E é uma visão de mundo baseada na fuga, no medo, na passividade. Ela foi popularizada por livros e filmes como Deixados para Trás. Uma coisa que se tornou comum, mas a gente deve se perguntar. Essa visão de mundo, ela é realmente uma visão de mundo bíblica? Eu vou te mostrar no vídeo de hoje porque a maioria dos cristãos entendem errado o livro de Apocalipse. Isso gera uma mentalidade derrotista, que a Bíblia, o Senhor Jesus Cristo, não nos ensinou. Portanto, é necessário que nós resgatemos a verdadeira visão bíblica, escatológica, da escatologia esperançosa. A maioria dos cristãos evangélicos, quando pensa em Apocalipse, muitas vezes sente até um frio na barriga, sente um medo, um receio, pensa em número de besta, em encontrar sinais de anticristo em tudo que vê, mensagens subliminares, vê em código de barras, número da besta, etc. Cada novo cartão lançado, chip, não sei o quê. E, portanto, é uma visão que pensa que tudo vai piorar e que, portanto, pouco há que se fazer para restaurar o mundo que a gente vive. E, muitas vezes, esses cristãos acabam por conta dessa visão, negligenciam cultura, não discipula seus filhos pensando em gerações futuras, não constrói nada que vai ser duradouro durante gerações. Por quê? Porque eles simplesmente pensam que tudo já está perdido, que o mundo vai se acabar mesmo. O mundo só vai piorar. A missão da igreja é esperar, aguardar até o fim a destruição de tudo. O resultado disso é uma igreja passiva, uma igreja sem visão de longo prazo, sem legado, sem incentivo à geração de filhos, bem como o discipulado destes. Vamos agora para algumas verdades que podemos extrair. Verdade 1. A escatologia bíblica produz fidelidade, não fuga. A Bíblia não ensina que porque Cristo irá voltar, devemos abandonar tudo, abandonar as atividades no mundo, abandonar as boas obras, não pensar em educação, em cultura. Pelo contrário, a Bíblia incentiva que nós trabalhemos, que nós estejamos construindo, que devamos discipular os mais novos e que vivamos com propósito de longo prazo. A esperança futura do reino de Cristo, ela não deve nos paralisar, mas pelo contrário, ela deve servir de fortalecimento espiritual para nós. Porém, essa mentalidade, ela está pautada, baseada, ela é fruto, ela é consequência do dispensacionalismo. O dispensacionalismo que surgiu no século XIX. O dispensacionalismo ele popularizou a ideia que o mundo ele irá piorar inevitavelmente. A igreja será derrotada culturalmente. E o único objetivo que o cristão tem de escapar disso é o arrebatamento. O arrebatamento secreto. O arrebatamento secreto. Mas é uma ideia recente.
A história da igreja ela não possui esse tipo de teologia. Nunca foi um pensamento dominante. E a visão ela foi amplamente difundida por obras como a Left Behind, Deixados para Trás. E o resultado disso é uma fé que abandona cultura, despreza a vocação e vive à espera desta fuga, deste arrebatamento. A verdade 2 é que o reino não depende de sucesso histórico. Nós, enquanto cristãos, devemos educar nossos filhos, investir em nossas vocações pessoais, nossos trabalhos, para glorificar a Deus, pensar em gerações e impactar a sociedade. Porém, a gente às vezes para e olha e diz assim, não, mas o mundo não está melhorando, ele está piorando, está tendo guerra, vai ter até agora a Terceira Guerra Mundial. Não é mesmo? Mas veja bem, o maior período de perseguição que teve, você encontra lá nos primeiros séculos da igreja. Não é verdade? É como é bíblico. Inclusive, o século 70 a.C., todas aquelas profecias do sermão escatológico de Jesus, inclusive o pastor Frank Brito, ele tem um livro, eu acho que ele tem um livro especificamente sobre isso, o pastor Frank Brito, se não me engano. E então, você nota que, na verdade, as coisas melhoraram e não pioraram. Nós vamos construindo o reino de Cristo, tijolo por tijolo. A garantia da vitória e do progresso, ele não está em nós. Não está na nossa incredulidade, inclusive, está em Cristo, porque ele é mais que vencedor. E ele que disse que todo olho verá e que toda língua confessará. Então a vitória está em Cristo. Não tem por que a gente não confiar. Eu estava assistindo um vídeo da Rebeca Salazar, do Fé e Tulipas, no qual ela contou a história, eu fiz umas anotações aqui, de uma catedral que levou séculos para ser construída. Eu não lembro exatamente onde foi, eu não anotando onde foi essa catedral, onde foi construída essa catedral. Mas ela demorou 600 anos para ser construída. Aí você pensa, será que esses cristãos eles estavam pensando em daqui a 600 anos, e se Jesus voltasse antes? Mas isso é uma coisa que não cabe a nós, nós temos que continuar. É uma ilustração boa, porque mostra que a gente deve fazer nosso papel. O Senhor Jesus Cristo ele já decretou o dele, ele com certeza não falhará. Então a gente não precisa se preocupar. Mas é isso, é pensar em construir catedrais a longo prazo. Também queria contribuir com uma frase de Lutero, quando ele foi perguntado se Cristo voltasse amanhã. A resposta de Lutero foi a seguinte: eu plantaria uma árvore. Veja bem, Cristo volta amanhã e hoje Lutero quer plantar uma árvore. Essa deve ser nossa mentalidade. Nossa mentalidade deve ser de construir catedrais para as nossas gerações, de plantar árvores para as próximas gerações. A gente não precisa se preocupar que Cristo sabe o que ele faz. Cristo que é soberano, o Senhor Jesus, nosso Senhor, ele é soberano, não tem por que a gente se preocupar. A gente vai atrapalhar Jesus, ele vai voltar amanhã, a gente está fazendo uma catedral, a gente está plantando uma árvore. O problema não é esperar a volta de Cristo. O problema é entender que essa mentalidade derrotista é uma mentalidade incorreta, de uma teologia incorreta e antibíblica. O mundo é caído, sim. O ser humano é pecador. E a história é estável, mas a gente tem que entender que é Cristo que reina, ele que sustenta e ele voltará. O cristão verdadeiro, ele não tem por que viver com pânico
dos acontecimentos históricos, de guerra acontecendo, de Donald Trump falando com o Papa, brigando com o Irã, brigando com não sei o quê. O cristão verdadeiro, ele não tem pânico de chip, de número de besta. Não tem. Mas ele não vive de ilusão, ele vive do que tem na palavra de Deus e encontra conforto nas palavras de Cristo, nas palavras que contém de consolo em relação, que tem na revelação do Apocalipse, que são de consolo, que tem no sermão escatológico de Cristo. Esse que deve ser o pensamento de nós cristãos. É construir confiando em Cristo. É Ele que dará o crescimento ou não, porque Ele é soberano. Plantar, mesmo que não colhe o resultado. Deus sabe. E trabalhar sabendo que qualquer trabalho, você está trabalhando para o reino. Você trabalha para o reino, louva a Deus no seu trabalho, trabalha para o reino nas boas obras, nas atividades também da igreja. Curta, comente, se inscreva, mas principalmente eu quero que você compartilhe para alguém que esteja precisando. E o convite final é que você assista esse vídeo que está aparecendo.